Nós estivemos juntos aqui pela última vez ano passado e decidimos que teríamos esse gap, no mês de janeiro, até para a gente poder dar uma organizada aí. Aqueles que conseguiram descansar, parabéns. Aqueles que não conseguiram, misericórdia da tua vida. Mas se você tem um plano ainda de conseguir descansar, lembra o que a apóstola disse, que é o nosso axioma, Terra cansada, ela não produz. Você começa a bugar, de repente você está pensando que vai fluir, a tua presença é o mais importante, não. A tua presença criativa que é importante, a tua presença inteira. É quando você de fato está pronto para poder olhar naquele big picture, Olhar a tua igreja, olhar o ministério para um todo. E não de uma maneira só focada numa área, que é o que ficamos às vezes quando estamos cansados. A gente não consegue mais enxergar o todo. A gente só consegue enxergar onde está o defeito, onde estão os problemas, onde está acontecendo tudo de ruim, onde as coisas não estão fluindo, porque esse é resultado do cansaço. Vem insatisfação, o cansaço ele gera uma insatisfação. Até no próprio relacionamento, casamento, em muitos níveis, mas no ministério isso é muito pontual. É claro que você chega no culto, você só olha só aquele pontinho, você só olha só o que deu errado. Você já chega antes, já começa a falar, meu Deus, será que hoje vai acontecer de novo? Então é hora de você descansar, porque aí você dá aquele passo para trás e consegue ver o todo, e começa a ver a graça de Deus em todo, e começa a ver o que Deus está fazendo, não o que não está acontecendo. E graças a Deus que essa manhã ela inicia um ano de discipulado, que eu espero que você esteja aqui em março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, e a gente possa vivenciar aqui jornadas diferentes, porque elas se movimentam, Elas se movimentam porque o Espírito de Deus se movimenta à medida que nós nos expomos à palavra do Senhor. No culto profético desse ano, eu fui trazendo palavras para a igreja, inclusive quem não assistiu esse culto profético, é uma mensagem que eu preguei no dia 31 de dezembro. E ali eu venho trazendo uma mensagem para toda a igreja. Quando eu entrei na parte de liderança, eu disse que a palavra principal esse ano seria frequência. Qual que é a palavra principal? E ali eu passei muito rápido, claro, porque era apenas um culto profético de liberações e tudo mais. E ali, claro, que eu já deixei registrado que o nosso primeiro momento aqui, eu falaria sobre essa palavra, que é a palavra frequência. Então agora, quem está conversando com você, fala com ele assim, eu vim para receber a palavra, então não fala comigo agora, fala para ele aí, além de me incomodar aqui, que eu fico um pouco distraído quando você conversa. Então vamos lá, Números capítulo 14, versículo 24, fala comigo, na mesma frequência. Não, você não está aí, bem que o Lucas falou, fala comigo, na mesma frequência. É isso aí. Então eu quero ler esse texto com você, porque ele foi a base do culto profético. Ali eu trouxe uma ideia que vem toda por um ambiente. Hoje eu quero ir para o outro ambiente com o mesmo texto. É interessante que Números capítulo 14 tem uma parte forte aqui que diz assim, porém, 14, 24, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, foi aí que Deus me pegou nessa palavra, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência vai acontecer o que com ela? Vai possuirá. Versões diferentes talvez seja a tua. Quanto ao meu servidor Calebe, já que um outro sopro, olha que lindo isso aqui, um outro sopro estava dentro dele, plenamente atrás de mim, eu farei vir até a terra. Você está vendo que Deus está falando, eu farei vir, ele vai vir para essa terra, onde ele vem, lá sua semente a herdará. Mas quanto ao meu servo Calebe, como esteve com ele um espírito diferente, o espírito que estava sobre Calebe era um espírito diferente, a Bíblia chama de outro sopro, fala de um outro espírito, e me seguiu plenamente, então eu trarei para a terra na qual ele lá chegou, e seus descendentes os expulsarão. Existe uma questão hoje muito importante nesse tema, na mesma frequência. E é claro que eu começo fazendo uma pergunta para você. As pessoas à sua volta, elas estão na mesma frequência que você? A sua equipe, o seu matrimônio, seu casamento, As pessoas que você convive, elas estão seguindo a mesma frequência que você? Esse assunto frequência, querido, ele vai crescer quando você entender toda essa mensagem hoje.
E você vai perceber a importância que existe em, antes de qualquer coisa que você ainda vai fazer esse ano, está decidindo a fazer, é você ajustar, é você perceber se a frequência está resolvida. Porque senão você vai perder muito tempo, como muitas vezes nós fazemos durante todos os anos. Esse looping, ele me deixa angustiado, das pessoas que fazem as mesmas coisas e vivem as mesmas situações e a realidade não muda. E eu sou uma pessoa que eu gosto de movimento, eu gosto de realidades mudadas. Às vezes até para pior, que não é pior. Porque ele diz assim, apóstolo, o que seria pior? Quando no meio do processo você tem perdas, pessoas saem, mas alguma coisa está acontecendo. Agora, o fato de ficarmos simplesmente vivendo e nada acontece, a falta da frequência, ela arrasta muitos ao abismo da solidão e do fracasso, por conta da frequência. Pois é como se um exército, em pleno ato de guerra, recebesse um comando confuso e todos começassem a guerrear entre eles. E é exatamente às vezes o que acontece numa equipe de pastores, numa equipe com um empresário, numa casa com filhos, em um ambiente com pessoas e até num casamento, onde parece que os dois estão ali disputando entre eles, ao invés de disputarem o propósito. E é interessante porque o tema, ele é tão importante porque ele se trata da raiz de tudo. Não adianta eu sair com ótimas ideias, ótimas estratégias, cheguei de férias, meu Deus, após descansei, eu estou com a cabeça explodindo de ideias, eu estou com muita vontade, estou entusiasmado, quero me engajar em propósitos, e de repente aquilo arrefece no primeiro 15 dias do mês, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque faltou frequência, porque faltou sintonia, porque faltou harmonia, começar a saber onde? Dentro da própria casa. Às vezes nem o esposo, nem a mulher, nenhum dos dois conseguiram ajustar para onde estão indo. E é onde chega numa reunião com a equipe, ou um projeto na igreja, ou um sobe no púlpito, outro sobe no púlpito, cada um com uma palavra completamente contrária, a igreja fica olhando e falando assim, o que eu faço? Porque veio um falou uma coisa, o outro falou outra, porque não conseguiu o quê? Resolver os problemas emocionais do casamento e trouxe aquilo para em cima do altar. E isso traz uma enfermidade sobre a igreja. Fora que é um desserviço. Sabe aquele culto que você não devia ter ido? Já aconteceu com você ou não? Comigo já. Eu já teve um culto que eu falei assim, para que eu fui? Eu atrapalhei mais do que ajudei, porque minha alma não estava resolvida. Então era melhor eu ter ficado quieto, orando pela igreja, orando pelo pregador da noite, falar, Deus, bota um discípulo lá, que vai ter um flow maior. Você sabia que quando um sacerdote estava com um problema muito sério, um luto, alguma coisa, ele não podia ministrar? Ele era proibido de ministrar. Por quê? Porque ele não podia estar ali passando para o povo a angústia que estava na alma dele. Então a gente precisa ajustar a frequência. Quem está aí, diga amém. Essa frequência está em todos os níveis, mas eu diria para você, ajuste a frequência antes de expor seus planos. Qual que é o propósito? Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Antes de você chegar numa reunião e você chegar, gente, vamos arrebentar esse ano, vamos crescer, projeto por 100 ovelhas, vamos crescer, vamos multiplicar, batismo, tal. Primeiro, ajuste a frequência. Como fazer isso? É o que a gente vai conversar hoje. É sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje. Você veio na reunião certa, irmão. Fala para o irmão do teu lado, ainda bem que você veio. Você precisava estar aqui hoje. Você pode dizer assim, apóstolo, eu estou com a cabeça um monte de coisa. Desliga esse ativismo aí e entra comigo aqui, presente no presente. Então eu preciso o quê? Ajustar a frequência antes de expor os planos. Eu não me refiro a todos pensar igual, eu me refiro a todos desejar igual. Presta atenção. Eu não me refiro a todos pensar igual, eu me refiro a todos o quê? Desejar igual. Porque a gente erra muito achando que a pessoa, minha esposa tem que pensar igual a mim, os meus discípulos têm que pensar igual a mim, todo mundo na igreja tem que pensar igual a mim, todo mundo tem que fazer igual. Não, aliás, pelo contrário, eu gosto dessa visão eclética, dessa harmonia que há daquilo que é desigual. Eu gosto desse movimento dissonante que acontece quando você coloca pessoas diferentes, mas quando você consegue colocá-las no mesmo propósito. Então fala comigo, não é pensar igual, mas é desejar igual. Você não precisa pensar igual a mim, você precisa desejar o que nós desejamos. A igreja, se nós estamos juntos, se você está comigo na minha equipe, se está comigo no meu propósito, você não precisa pensar igual a mim, mas você tem que desejar o que eu desejo. Você tem que trabalhar pelo que eu trabalho.
Se a igreja está lá por 100 ovelhas, que é o nosso projeto desse ano, o que eu preciso? Que toda a minha equipe, tudo que está à minha volta, todo mundo está comigo, deseja a mesma coisa. Agora, o como vai fazer, tomara que tenha várias estratégias diferentes. Tomara que tenha várias mentalidades diferentes, tenha várias maneiras harmônicas, dissonantes, para a gente poder chegar no final ao propósito. Eu estou dando essa metáfora do nosso aqui, mas você precisa compreender, antes de expor os planos, traz a frequência. O nosso esforço precisa ser recompensado, gente. Você trabalha muito, e não é trabalho braçal. Além do braçal, você tem um trabalho de envolvimento, de engajamento, de todo o tempo, pastor, líder, você que está aqui nessa reunião, se você está aqui, eu sei que o teu perfil não é daquele que terminou o dia, bateu o cartão e terminou tudo, não. Às vezes você está indo para casa, você está antes de dormir, você pega o telefone, você vai pegar alguma coisa, você está ali o tempo todo. Nós precisamos ser recompensados naquilo que tanto nos empenhamos. Só que se você não ajustar a frequência da tua casa, a frequência da tua equipe, a frequência do teu matrimônio, o que vai acontecer? Você vai trabalhar imensamente sem resultados na tua vida. E é muito ruim você chegar a uma conclusão de que todo esforço foi perdido. Olha o que acontece quando Deus ele tem um plano, que a gente chama plano da criação. Deus ele faz o quê? O plano era, enquanto Deus governasse o reino invisível no céu, o homem governaria o reino visível na terra com Deus. Então, a ideia de Deus é o quê? Deixe-me governar através de você. Deus vai governar a terra através de quem? De nós. Deus tem esse plano sobre a nossa vida e nos deu essa unção, por isso Ele nos deu essa capacidade de governar. Alguém um dia perguntou assim para mim: apóstolo, por que todo mundo vai governar? Eu sou governo, eu estou governo, o irmão ele recebeu unção de governo, então na igreja todo mundo é governo, então quem vai ser governado? Basicamente, primeiro que Deus colocou o homem para governar sobre a natureza, sobre os animais, e não exclusivamente sobre outros homens. Deus não colocou alguém para subjugar o outro, e nenhum homem na terra foi levantado para subjugar outro homem na terra, porque Deus nos deu o governo da natureza. Mas quando eu governo sobre pessoas, eu estou governando sobre o meu propósito. Um médico, ele pode estar governando sobre o rei da Inglaterra, porque o rei naquele dia está doente, e naquela hora, meu amigo, quem manda é o médico. Um professor pode governar sobre o filho do primeiro-ministro, porque naquela sala de aula quem manda é ele. O capitão, ou o homem da embarcação, ou mesmo um piloto de um avião, enquanto ele está ali no exercício dele, não importa se o presidente da república é a tripulação, naquela hora ali, se ele mandar apertar o cinto, ele governa. Quem está entendendo ou não está entendendo? Então toda vez que você se torna especialista no teu propósito, você vai governar sobre pessoas. Só que não tem problema algum eu, como líder religioso, que sou especialista no que eu faço, governar sobre um milionário de bilhões, mas em outro momento eu estar aqui ouvindo ele falar sobre a experiência dele que ele governa. Então o governo não significa subjugar, o governo significa eu estar no meu lugar, na hora certa, e realizar o que eu fui chamado para fazer. Então existem pessoas que não entendem isso e acham que nós vamos governar sobre tudo em todo o tempo. Não, eu sei que enquanto eu estou aqui no meu flow, no meu propósito, no meu chamado, quando eu estou discipulando pessoas, eu não vou perguntar se no meio dos meus discípulos tem alguém lá que é isso ou aquilo, tem autoridade. Eu tenho um discípulo que, por exemplo, lidera 200 funcionários. Na hora que ele está comigo, ele está sendo abençoado e eu estou governando sobre a vida dele, independente do quanto que ele tem um cargo de gerente, subgerente, CEO, o que seja. Só que se eu entrar lá na empresa dele, um dia entrar, pode ser que eu vou me assentar, inclusive eu poderia estar ali fazendo isso, e no outro dia ser um funcionário dele. Quem está entendendo? Sim ou não? Sentado, e ele dizendo, a ordem do dia é, e eu, pastor, eu estou dizendo, qual que é a ordem do dia? E vou fazer. Por quê? Porque ontem eu governei sobre ele, mas amanhã ele governa sobre mim. Tem algum problema isso ou não? Nunca teve. É aí onde a gente entende o nível de autoridade, é submeter a autoridade no momento certo. Deus nos chamou para governo. Então se eu exerço a minha chamada, porque a ideia qual que é? Seja uma autoridade no seu propósito. Fala comigo, seja uma autoridade no seu propósito.
Quando você toma o seu propósito ministerial de vida, de dons, o que Deus te chamou para fazer, e você se torna um especialista, uma autoridade naquela área, você não precisa impor. Chegará um momento, como eu dei exemplo de um médico. Cheguei um dia, eu fiz uma cirurgia às pressas, e no outro dia eu me senti bem. Me tiraram ali aquele soro, tiraram tudo, me liberaram para tomar água, que foi angústia, ficar 24 horas sem tomar água, aquilo tudo. E eu estou lá no quarto esperando chegar a doutora não chega. Quando ela chega, chega bem mais tarde do que eu pensei. E eu já fui levantando, doutora, estou indo embora. Ela falou, o quê? Eu falei, vamos embora, já estou legal, estou me sentindo bem. Aí ela falou, o que só faz? Eu falei, sou pastor e tal, eu pensei que ia ajudar, né? Aí ela falou assim, agora que você vai ficar mesmo, né? Aí eu já tinha chamado a Silva, já tinha vindo com aquela bolsinha para trocar de roupa, aquelas coisas de hospital que você quer sair, tomar aquele banho, né? E sair, foi uma cirurgia de apendicite, foi meio às pressas. Eu vim para Volta Redonda fazer reunião e não voltei para casa, né? Aquelas coisas assim, o médico falou, vai agora. E quando ele falou, vai agora, o primeiro médico falou assim, você tem... ele acabou de olhar meu exame, falou assim, você tem alguém para avisar? Eu falei, doutor, vou morrer? Não, porque quando ele falou, você tem alguém para avisar? Ele falou, olha, eu acho que você deu uma sorte, porque a doutora especialista da tua área está chegando, acabou de chegar. E ela já foi avisada, já está se preparando, e você tem 10 minutos para avisar a tua família que você vai entrar na cirurgia. Aí quando eu acordo no outro dia, eu estou bem. E ela olhou para mim e falou assim, não, você vai ficar mais um dia. E aí? Quem é a autoridade ali? É ela. Não adianta eu falar assim, eu sou pastor, sou apóstolo, não sei o quê, eu pago o plano, eu faço sei o quê. Ela vai dizer, você não sai daqui. E acabou. Por quê? Porque ela está na especialidade dela. E aquela hora ela está governando sobre a minha vida, porque ela se preparou para aquilo. Deus quer lhe dar algo, querido, que dê governo sobre a tua vida. Você não precisa governar sobre tudo, mas ser especialista no teu propósito. Naquilo que você foi chamado para fazer, seja o melhor. Se prepare para que chegar a tua hora, porque algumas vezes eu vou chegar para essa mesma pessoa ou para um outro na área dele e dizer, agora é comigo, agora é comigo. Você que vai fazer o que eu estou mandando. Se você quer restaurar teu casamento, mas pastor, eu sou doutor, eu não sei o que. Lá, aqui, eu que tenho palavras sobre a tua vida. Então Deus o chamou, por quê? Potencial é uma habilidade dormente. O que é potencial? Potencial é uma habilidade dormente. Que significa o quê? Que tudo que você pode ser, mas ainda não se tornou. Isso é potencial. É tudo que você pode ser, mas ainda não é. Ainda não aconteceu. Porque é uma habilidade guardada dentro de você que precisa ser exposta, precisa ser movida para fora. Se você tirar, aí entra um conceito muito básico, mas eu gasto um minuto nele para aqueles que talvez nunca ouviram. Básico mesmo. Importante. Se você tira a planta da terra, ela morre. O peixe da água, ele morre. O homem lá, o Adão do Éden, ele morre. Por quê? Porque Deus não precisou matar Adão, conceito que a gente sempre ensina, bastou Deus tirar ele da fonte. Por quê? Porque assim como o peixe vem da água, a árvore vem da terra, o homem veio da terra, veio, só que ele recebeu o sopro de Deus. Então quando ele tira o homem da comunhão, ele morre. Então eu preciso estar ligado à fonte. A necessidade que eu tenho de me expor a uma reunião como essa, de ter uma vida devocional, onde eu tenho que entender o seguinte: a vida devocional é o fundamento para o sucesso ministerial. Fala comigo. A vida devocional é o fundamento para o sucesso ministerial. Por quê? Porque eu preciso compreender que se eu não estou no Éden, o meu Éden qual é? O que é o meu, Salmo 91, o que é o meu esconderijo do Altíssimo? O que é o meu ambiente da presença? O que é esse lugar que eu me escondo? O que é esse lugar onde eu sou jogado dentro da fornalha, mas não queimo? Jogado dentro da cova de leão, mas não sou comido por leão? Esse lugar se chama esconderijo do Altíssimo, esse ambiente que eu encontro todo dia. Esse ambiente que antes de eu me expor, eu vou ajustar minha frequência com Deus. Porque se Deus governou o mundo invisível e quis me usar para governar o mundo visível, eu preciso o quê? Sintonizar minha frequência. O grande detalhe é que às vezes a gente não compreende esses princípios básicos do reino para que eu possa falar em nome do reino. E hoje eu quero caminhar com você sobre isso. O texto que eu escolhi foi o texto que fala sobre Caleb. Sobre quem? Um texto que, como disse, foi a base do culto profético.
mas hoje eu pretendo aqui levar mesmo aqueles que me ouviram a ouvir algumas coisas novamente, mas a ampliar esse conhecimento no que diz respeito à liderança. Então vamos ao primeiro nível, que eu vou repetir uma frase. Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Então aqui, querido, é um ponto fundamental. Antes de eu entrar em qualquer outro dos 5 pontos que eu quero entrar, se não me engano, eu quero falar sobre esse primeiro nível, sobre esse primeiro ambiente que eu quero que você compreenda. Gideão fez o quê? Primeiro, ajustou a frequência antes de expor os planos. Ele não chegou para aqueles 30 mil e disse assim: vamos acender a tocha, vamos colocar o cântaro, vamos quebrar e vamos dizer por Deus e por Gideão. Ele só deu o plano, querido, depois que definiu a equipe. Porque enquanto você está ajustando a frequência, pessoas saem, porque elas não aguentam a pressão que você está, a frequência que você está. E quando eu estou falando sobre esse ambiente, estou falando sobre o crescimento da igreja. A igreja tem que ter multidão, multidão, multidão. Mas a tua equipe necessariamente não precisa de muita gente. Você só precisa de pessoas na sua frequência. Porque uma pessoa fora de sintonia, ela bagunça, causa já viu rádio, você vai ali, ó, dá uma chieira danada, e você não consegue entender, porque tem um indivíduo ali que está contra. Eu já lhe disse, você não precisa pensar igual eu, você precisa desejar igual eu. Se você desejar as almas como eu desejo, já está jóia. Agora o resto a gente ajusta, porque aí a frequência principal está no desejo, está em onde nós estamos indo. Então Gideão fez o quê? Ele ajustou primeiro. Como você já conhece a história, posso gastar segundos só nessa história. Gideão, ele primeiro organizou, ele foi percebendo quem era tímido, quem era medroso, ele foi vendo quem bebia água daquele jeito que bebia, né? Pessoal sedento, sedento, sedento. O melhor jeito de treinar alguém é na hora da fome você colocar o indivíduo diante da prosperidade, né? O indivíduo esqueceu de todo mundo, foi empurrando o outro, foi bebendo água igual cachorro, enfiando a cara na água. Aí os valentões de Deus, sedento, o cara estava como todo mundo, ele ficou com o olho para frente, buscou água na mão, trouxe, porque a minha necessidade não rouba o meu propósito, a minha necessidade não rouba o meu alvo. Eu posso estar precisando de dinheiro, estou precisando de alguém, estou precisando de empréstimo, não precisando do quê, não importa, mas eu não vou tirar, nada vai, quer me dar aqui a minha necessidade, eu busco ela, mas nem olho para ela. Porque a minha provisão não vai ser o mais importante do que a minha vocação. Então ali foi um momento claro e objetivo. Gideão falou: agora eu tenho meu povo, a frequência está resolvida. Sobrou só 300, né? Dá uma angústia quando você olha. Porque de 30 mil não era? Sobrou 300, 1%, não chegou nem a 10%. Mas isso era o quê? A equipe. Isso não representa a multidão vencedora. A multidão vence, querido, quando a equipe está ajustada. Só que você não precisa ter uma equipe maior do que a multidão. Não adianta você chegar, me desculpe, né? Porque aqui eu sou muito honesto com você. Afinal de contas, para que você veio? Né? Então tu chega na igreja, tem 20 cantando e tem 10 ouvindo. Então me dá uma angústia em mim. Me dá uma angústia. Será que todo mundo tem que subir no altar, gente? Tem que aumentar o altar. O altar está quase metade da igreja, né? Pelo amor de Deus, você tem que ter uma questão de coerência. Você não precisa ter um monte de gente aqui em cima. Você tem que ter uma proporção. Porque aqueles que estão com você no altar é da mesma frequência. E você não consegue ter a mesma frequência com a igreja inteira. A igreja inteira não dá. Você vai conseguir espalhar isso quando você tem uma equipe na mesma frequência. Aí eles vão ter outros e outros e outros e outros. No final você consegue ter uma multidão na mesma frequência, no mesmo propósito. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Então assim, Gideão entendeu isso. Você também tem que entender isso. Depois que ele ajustou a frequência, agora gente, vamos ver agora o que a gente vai fazer. Agora eu vou dar uma palavra, o que Deus mandou fazer. A gente vai pegar o cântaro, vai pegar a tocha, vai pegar isso, vai subir na montanha, vai dar o grito e o resto, aí é com Deus. Porque se eu estou na mesma frequência, todo mundo tinha que gritar a mesma frase. Tinha que quebrar a tocha no mesmo momento, para dar impacto naquele eco que estava daquela montanha. Tinha que acender a tocha no mesmo instante. Por quê? Porque o poder está na sincronia. O poder está na frequência. O poder não está na quantidade. O poder está no movimento. Quando você percebe todo esse movimento movimentando no mesmo ambiente, existirão lugares que você não vai estar, mas a sua equipe vai fazer você estar. Por quê? Porque eles vão falar na mesma frequência que você. Eles vão falar a teu respeito. Eles vão trazer o mesmo ambiente. E as pessoas vão ser abençoadas.
Agora, quando eu estou preocupado mais com a estratégia do que com a harmonia, eu vou perder meu tempo, porque eu vou dar a pessoas coisas lindas que eu vou matar a criança antes dela nascer, nate morto. Ele já morre no ventre. Você sai com um projeto maravilhoso, você fala, meu Deus, por que não deu certo? Eu saí daquela conferência com tudo pronto, peguei os livros, organizei tudo, fiz a estratégia, chamei minha equipe, fiz tudo que mandaram. Só que tinha um indivíduozinho lá, tinha 2 indivíduozinhos lá, que eles já chegaram perdendo, que eles já chegaram dizendo, não vai dar certo, já chegaram dizendo, não tem jeito. Então às vezes é melhor menos, menos é mais, porque eu consigo um resultado. Eu não estou te encorajando, querida, a diminuir a equipe. Não. Gosto de muita gente. Mas o que eu estou te mostrando é que não chore quando Deus está ajustando a tua equipe. Você não está perdendo aquela pessoa da igreja, você está perdendo aquela pessoa do seu ambiente, da sua proximidade, daqueles que ouvem o teu coração, daqueles que estão ouvindo o que está na sua vida. Davi fez o mesmo, passou tempos na caverna, não foi? A gente vai ver vários exemplos. Ele ali ajustou a frequência, porque aquele pessoal estava endividado, amargurado de espírito, cheio de problema com Saul. Saul cobrou imposto muito alto, estavam devendo o governo, a mulher dos caras se largaram porque não tinha dinheiro em casa. Esses caras chegaram na caverna todo alterado. Davi ficou lá, enquanto não ajustou a mente deles. Uma das últimas lições, você se lembra, Saul entra na caverna para aliviar o ventre, e os caras falam, mata ele agora, é agora, mata ele agora. Davi furtivamente vai, corta um pedacinho do manto e diz, gente, essa é uma das lições que você tem que aprender, não toque em ungido do Senhor. Eu não toco em ungido do Senhor, não importa o que está acontecendo lá fora, Ele ainda é ungido de Deus aqui. Então, o que ele estava ensinando? A gente não vai sair dessa caverna para guerrear enquanto vocês não entenderem como eu penso, enquanto você não entender como eu caminho, porque senão a gente vai sair bagunçando tudo, vai sair fazendo do teu jeito. Mesmo assim, você sabe que tem valente Davi que matou quem não tinha que matar. Você lembra, né? Que foi fazer justiça própria, que foi resolver, quem vai fazer meu líder ser humilhado? Davi não pediu nada, mas eles é que quiseram fazer em nome de Davi. Sabe aqueles discípulos que faz bagunça, e em teu nome ainda? Não, eu fui lá e falei, pastor, eu estava falando contra a igreja, mas eu te mandei ir lá para isso? Eu mandei você fazer justiça com alguma coisa? Eu queria que você só consolidasse aquela família com humildade, e entendesse que tem dor ali, por isso que eles estão chorando, por isso que eles estão tratando mal, por isso que eles estão desse jeito. É só achar a dor deles que você vai achar o nodo, e vai achar o veneno. E você chegou lá, você amplificou o problema e perdeu eles. Quer dizer, é aqueles valentes meio valentão, né, que atrapalha tudo ao invés de ajudar. Ajuste a frequência. Quem está aí? Fala para o teu irmão assim, ajuste a frequência. Para a gente poder pular esse tema, esse primeiro instante, Josué fez a mesma coisa. O que ele fez com a multidão? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então quer dizer, se a gente vai atravessar o Jordão amanhã juntos, a gente tem que resolver o problema aqui hoje. A gente tem que lavar as vestes, lave as vestes, santifique. Todos os casais, no caso deles lá, fica tranquilo que essa lei não vai entrar aqui hoje não. Não tem relação sexual essa noite, vocês vão viver em santidade, vão acordar pela manhã e nós vamos seguir a arca. O que ele quis fazer? Primeiro, vamos resolver nossa frequência. Vamos organizar nossos pensamentos. Vamos entender para onde nós estamos indo. E aí você vai ver o próprio Jesus Cristo, que tinha os seus 12, e ele gastou um bom tempo ajustando a frequência dos 12 dele. E para você que é estudioso sabe que cada um tinha uma característica, idade diferente, tribo diferente, realidades financeiras diferentes. Eles eram tão ecléticos, mas Jesus conseguiu fazer algo extraordinário com os seus discípulos, ajustando-os nesse momento. Então, em um momento decisivo para a nação de Israel, onde a maioria dos espias, eles caluniaram a terra e convenceram o povo de desistir de um sonho, a Bíblia diz que um outro sopro estava sobre Calebe. Que coisa tremenda, né? Lembra do texto que eu li? Ele fala daquele momento que o povo, os espias voltam para dar o relatório. A história já é bem conhecida, então não preciso tentar ela. Eu quero pegar só o princípio dela. E ele, ao invés de falar o que todo mundo falava, mas a Bíblia dizia que Calebe tinha um outro sopro, um outro espírito, que o espírito dele era diferente daquele pessoal que estava, ou seja, a frequência dele era outra.
Então isso fez ele influente no meio daquela multidão desistida. Caleb tinha um mapa na mente. Olhe, preste atenção. Caleb saiu da terra prometida, mas a terra prometida não saiu da mente dele. Então quando Caleb, claro, Josué também, né? Mas o caso do texto fala de Caleb, ele volta da terra prometida, a mente dele ficou presa àquela visão. Ele sabia que um dia ele voltaria para lá. Os outros 10, eles mesmos se condenaram. Eles disseram, a gente não volta para lá, e Deus respondeu a oração dos dois grupos, porque Deus é um Deus de resposta de oração. Tem coisas que acontecem que respondeu a oração que você mesmo fez, que você mesmo clamou, que você mesmo murmurou, que você declarou, dizendo, se essa igreja é um deserto, essa igreja é isso aí vai ser deserto mesmo. Essa equipe não rompe, as pessoas não ofertam, e você está colhendo o fruto que você está falando e declarando o tempo todo. Então Caleb, querido, ele tinha um espírito diferente. Eu liberei uma palavra que ela tem a ver também com o nosso ambiente aqui discipulado, que só sobreviveremos aos desafios futuros se obtivermos um outro espírito que confronte o espírito da desistência à nossa volta. A gente só vai conseguir, querido, esse ano 23, conseguir alcançar, vislumbrar um ministério de resultado, de sucesso, se nós tivermos esse outro espírito. Esse espírito diferente, é um outro sopro, que soprou sobre Caleb não foi o mesmo que soprou sobre os outros. Aqueles outros estavam debaixo de uma atmosfera de murmuração, de um ambiente de crise, de um ambiente de rebelião. Mas Caleb não, ele tinha sobre ele algo diferente. É sobre isso que a gente vai crescer nessa palavra. Alguém precisa ter outro espírito para despertar os nossos sentidos, que foram comprometidos pelo coletivismo. É muito comum, querido, você ser comprometido no coletivo. Você dá um relatório coletivo. Você dizer e falar, está tudo aqui incluído. Não, o Brasil está desse jeito, por isso que a minha empresa não vai. As igrejas estão vivendo esse momento. Veio a pandemia, voltou 30%, não voltou. Estou sabendo que tem uma igreja ali que fechou. Estou sabendo, esse coletivismo não pode pegar você. Você tem um outro espírito. Quem está aí, diga amém, gente. Porque se você permitir que isso entre dentro de você, a sua realidade será essa. Mas eu te garanto, se você entrar na frequência certa, querido, pode acontecer o que for aqui embaixo, a tua frequência é outra, a tua conquista é outra, a tua multidão é outra. Pode dar uma salva de palmas mesmo, a tua caminhada é outra. É Deus movendo sobre a tua vida. Aqui você sabe que a gente, como pastor, líderes, empresários, você que está aqui, a gente sempre está com pessoas contando as suas histórias, natural isso, inclusive trazendo a sua perspectiva de futuro. Você sai às vezes de uma conversa com alguém, você sai mal, você fala, meu Deus, se for isso que a pessoa falou mesmo, eu vou vender tudo e vou fugir para a montanha, para a caverna, eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque aquela sintonia, aquela frequência que você está, ela está levando você àquele ambiente medíocre. E ambiente medíocre gera pessoas medíocres, e vice-versa. E aí você não consegue ver a diferença. Você fica naquele ambiente, naquele gueto, naquela bolha, onde você fica totalmente limitado na tua vida por não se sentir desafiado. É interessante como a oportunidade de ler, de ver, de viajar, de ouvir, de se expor a outros ambientes, elas têm a capacidade de nos fazer ter uma crise pessoal boa. Aquela crise que você sai dizendo, meu Deus, eu achei que eu estava abafando. Só que você chega em um ambiente, você tem duas opções. Ou ter uma baixa estima, onde você se sente humilhado e sai dali dizendo, o povo está achando que é o quê? Ou você olha e diz, meu Deus, eu preciso mudar de realidade. Eu preciso mudar minha linguagem, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha perspectiva, eu preciso me ater a outros ambientes que me desafiam. E isso envolve, querido, todas as áreas pessoais, e quando se envolve a sua liderança, você precisa entender que existem outras coisas que eu chamo sempre, né? Lá fora tem mais, lá fora tem mais. Ou seja, você sempre vai chegar no lugar que tem aquilo que faz o mesmo que você faz, mas de uma maneira mais essencial, de uma maneira mais excelente. E o resultado é diferente, a maneira de se expor é diferente. Então isso me desafia muito como pastor, porque eu sou muito observador. Então naturalmente eu posso chegar num ambiente, e se eu não me cuidar eu me torno um crítico. E eu não fui chamado para isso. E eu falo, meu Deus, por que essas pessoas não saíram da idade da pedra ainda? Por que nesse culto está anunciando cada música, meu Deus? Pelo amor de Jesus Cristo.
Para toda a música, o violonista para e fala: a gente vai cantar agora, essa canção diz isso, essa canção fala isso. Você não precisa anunciar, você não tem que anunciar nada, a glória de Deus vem pela adoração. Eu não sei porque tem igreja que ainda ensina música. Você para ensinar música, gente. Vamos cantar o coro todo mundo, só os homens, só as mulheres. Vamos cantar de novo, lê a letra inteira. Você não ensina música, você canta e o povo vai junto. Você não tem que parar para ensinar. Vou parar aí já falei demais. Então assim, são coisas que eu falo: meu Deus, será que não tem uma pergunta? Faz uma pergunta. Você gastou 20 minutos numa coisa que perdeu o tempo da palavra, perdeu, desnecessário. Para que ensinar? Você não tem que ensinar música, você simplesmente flui na música. E deixa o povo cantar hoje, canta amanhã, canta outro dia. Um dia já estão cantando com você. Só que a gente tem uma métrica que já está na nossa cabeça. E a gente já criou um ambiente que parece que é o correto. E eu não estou dizendo: apóstolo, quem você garante que você está correto? Porque eu estou nessa estrada há muitos anos. E buscando essa perfeição, esse aperfeiçoamento daquilo que funciona. Porque não é do jeito que eu gosto, é do jeito que funciona. Do jeito que você gosta, você põe na tua casa. A música que você gosta de ouvir, você põe no teu carro. Agora, aquilo que funciona é diferente do que aquilo que você quer para a tua vida. Quem está aí? Agora veja bem. Você colocou um problema e agora como resolver? Vem no touch aqui, vai ser que mês, Rona? Daqui uns dias vai ter aí já o momento da adoração aí. Olhe bem, olha. Já que um outro sopro estava dentro dele. Olha como o texto é forte. Já que outro sopro estava dentro dele. Então o que diferenciou Caleb? Foi que ele, quando falou, percebeu que Ruá tinha um sopro diferente. Porque todo mundo fala, sai vento. Quando Caleb falou, saiu espírito. A diferença está aí, querido. Por quê? Porque vento sai na boca de todo mundo. Só que quando você que tem um outro sopro fala, alguém fala: peraí, não, pelo amor de Deus. Até agora estava todo mundo concordando da crise. De repente chegou alguém e falou: não, a gente vai entrar na terra, vai vencer, vai multiplicar, vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser não sei o quê. Aí você falou: ou esse indivíduo vive no mundo da lua, ou ele vive no lugar certo, chamado esconderijo do Altíssimo, acabou de sair de lá fresquinho, né? E abriu a boca naquele culto de domingo e mudou toda a realidade do povo. Por quê? Porque o povo veio para o culto com um nível de atmosfera, mas você que tem um espírito de Caleb, que está na mesma frequência, libera a palavra. Quando a tua equipe está no mesmo sopro que você, acabou, irmão. Porque ele vai replicar aquilo em células, em reuniões, em todos os níveis. E você não tem que fazer tanta força para poder lançar algum projeto. Porque nós, irmãos, somos pessoas dos projetos. Você é o cara do projeto, você, minha irmã, é a mulher do projeto. Você é a pessoa que recebe a inspiração, recebe a criação, a direção. Pode ser para 3 pessoas, para 3.000. Mas Deus lhe dá criatividade para tirar as pessoas dos labirintos que elas estão. Se você não entendeu isso ainda, então entenda. Pastor foi chamado para resolver problema que não fez. Nós somos chamados para resolver problema que nós não criamos. E aí esse é o teu chamado. Se eu soubesse, não tinha deixado me ordenar. Então volta, devolve, desordena. Por quê? Porque nós precisamos ter o quê? A estratégia, a resposta. Então para isso eu preciso ter esse entendimento a respeito de um todo. Então a diferença do espírito de Caleb é que seu espírito seguiu ao Espírito de Deus. Está no texto, tá? O que é forte no caso aqui, a diferença do espírito de Caleb é que o seu espírito dele seguiu o Espírito de Deus e não a murmuração dos outros. Então o texto diz o seguinte, olha, eu vou colocar a mesma frase em algumas versões bíblicas. Olha que lindo isso aqui. O texto diz assim: plenamente perseverou em seguir-me. Porque Deus fala assim, ele tem um outro sopro, porque plenamente ele perseverou em seguir-me. Uma outra versão diz assim: preencheu seu coração atrás de mim. Que versão linda é essa? Ele fala que Caleb preencheu o coração dele atrás de Deus. Então ele entrou naquela reunião cheio de Deus e não cheio de um relatório. A pior coisa tem que chegar alguém na tua reunião de discipulado, de projetos. O indivíduo vem com um monte de coisa que ele viu na televisão, ele viu não sei o quê, mas não leu Bíblia aquela semana. E você percebe que não leu a Bíblia. Por que você percebe? Porque ele fala, quando ele abre a boca você fala: meu Deus, esse cara não está lendo a Bíblia.
Porque ele está vindo aqui achando que é uma reunião de empresa, ele não está entendendo que a gente está numa igreja, onde nós temos desafios que sempre são maiores do que a nossa capacidade, e que sempre vão nos levar a níveis maiores, porque nós dependemos completamente do Senhor. A gente não vai trazer coisas coerentes que o dinheiro paga, a gente vai trazer o que Deus mandou fazer, e se a frequência for a mesma, Deus vai trazer a provisão, e a bênção virá sobre o povo. Aí ainda chega não falando assim, não, que eu estou trazendo uma pessoa aqui para tentar resolver esse problema aqui. Eu falo, mas quem não é crente não, ele vai vir aqui para a gente saber calcular as coisas. Eu não estou precisando de Eliabe, que só tem o conhecimento do peso das armaduras de Golias. Eu estou precisando de Davi, que mesmo não sabendo o peso e a altura, diz, eu vou derrubar ele. Eu preciso entender em que nível de reunião e projetos que eu tenho. Fala comigo de uma mesma frequência. Olha bem, outra versão, ou seja, ele me seguiu de todo o coração. Outra versão, ele teve uma intenção diferente e me seguiu. A questão aqui é a frequência que você está. Então o texto é claro sobre Caleb. Por que ele tinha um outro sopro? Porque ele seguiu o Espírito de Deus. Então aqui você percebe que a diferença está na fonte. Não precisa você fazer nada místico. Uau, aquele ali tem outro espírito. Veja, ora em línguas, porque assim diz o Senhor. Não. Às vezes a pessoa fala natural, fala sem carisma, fala sem performance, mas o espírito dele você percebe que é diferente. Porque ele está falando com uma convicção que está cheio. Ele se encheu da palavra. Aquele líder, aquela pessoa tem vida devocional. Ele é capaz de até dizer, eu estava orando hoje, Deus mudou meu coração. Eu estava pensando assim, mas quando eu cheguei, apóstolo, eu ouvi a tua palavra aquele dia, mas eu cheguei em casa, enquanto eu orava, muda tudo. Eu vi que Deus confirmou aquela palavra. Agora ele sai dali e tampa na televisão, no Rios, não sei o que, vai lá, ele enche a alma dele. Aqui tem uma frase que a gente entrou o jejum, né? Me faz encher do que me faz crescer. Então você tem que se encher do que te faz crescer. Então essa é uma das coisas do jejum que está passando aqui. Você tem que encher daquilo que te faz crescer. Então, tem uma história que me chamou a atenção, repetida para alguns que me ouviram no culto profético, mas muito pertinente. A história é a respeito da baleia solitária. E é interessante que na internet você vai encontrar, conhecida como a baleia 52. Quem nunca ouviu falar da baleia 52? Só para eu saber. Só isso? Todo mundo já ouviu? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Bastante gente, então já valeu a pena. O que me chamou a atenção na história da baleia 52? É porque você sabe que as baleias se comunicam em uma frequência muito distinta do ser humano, chamado hertz. Ela se comunica mais ou menos entre 15 a 20 hertz. Uma baleia pode se comunicar com outra por quilômetros, estou falando de 100, 200, 300 quilômetros no fundo do mar, que é absurdo, mas ela é capaz de soltar um código, um som, que aquele macho, ele vai atingir uma fêmea longe dali, que vai vir nadando em direção a ele. Então ela trabalha com 20 hertz. Numa expedição, descobriram um barulho, um som, em 52 hertz no fundo do mar. Acharam que era um navio russo. Acharam que era alguma coisa distinta, acharam que era um submarino, aliás, russo. E eles começaram a estudar aquilo. E eles vão se aproximando, isso em 2004, na verdade antes, 2004 foi a primeira vez que publicaram sobre a baleia 52. Estudaram ela por 10 anos, uma baleia vive 90. Durante 10 anos, de agosto a setembro, se não me engano, de setembro a novembro, eles estudaram e ouvia esse som dessa baleia. Só que é incomum, porque as baleias não funcionam em 52 Hz. E descobriram que tinha uma espécime única, que ela se comunica, chamada baleia solitária, ou a baleia blue. Você vai lá e vai descobrir. E é interessante que aquilo me chama a atenção, por quê? Porque ela, por não conseguir estar na mesma frequência das outras, nunca teve a fêmea, é um macho, nunca se relacionou com nenhuma outra baleia, e ela vem nadando, e até há pouco tempo ainda descobriram que ela está viva ainda. Por quê? Porque o mar é imenso, e às vezes nos estudos se detecta a baleia 52. Isso me chama a atenção porque pode parecer muito com a nossa realidade. A gente não colocou a imagem de uma baleia, não, já colocou ali, né? Então o que me chama a atenção desse entendimento? Por quê?
Não se sabe muito sobre ela, mas tem certeza que ela está se comunicando. Só que ela está se comunicando e não está sendo entendida, porque ela não alcançou. Aí tem várias teorias a respeito dela, mas o que mais importa é que a baleia solitária é a metáfora do mundo à nossa volta, aonde nós como igreja estamos comunicando. As pessoas estão nos vendo, mas não vê, não enxerga. As pessoas estão nos ouvindo, mas não nos entendem. E a gente quer alcançar esse mundo lá fora, mas não sabe a frequência deles. Eu sei que a Bíblia toda fala para você não se envolver com o mundo, que o mundo é teu passado, que o mundo é teu Egito, etc, etc. Mas quando se fala do ministério da comunicação, do Evangelho de Jesus, se nós não conseguimos entender a frequência do mundo lá fora, a gente vai ficar brincando de igreja até Jesus voltar, gente. Porque a gente está achando que está abafando, mas não está conseguindo fazer a obra que é necessária. Tem alguém me acompanhando ou não? Está na frequência aí? Então a gente tem que entender que existe uma frequência. E eu sempre, independente dessa história, no Projeto Vida, a gente sempre teve uma linguagem de que a igreja já está estabelecida, que a igreja sou eu, onde eu chegar sou a igreja. A igreja não são essas paredes, que aquilo que nós realizamos não é para a igreja está consolidada, a gente ensina, discipula, e vamos ter culto, e vamos ter, mas as nossas estratégias precisam ser em outra frequência. Nós precisamos ser uma igreja que alcança a frequência do mundo lá fora. Por isso existem algumas discussões que eu fico olhando, aí não é crítica de forma alguma, é só uma maneira de você pensar e olhar a minha frequência. Algumas discussões que pessoas ficam perdendo tempo ainda sobre uma roupa, sobre não sei o que, sobre umas bobeiras, que o mundo está perdido lá fora, o povo se matando, o indivíduo quer saber se o outro pode usar um brinco, usar não sei o que. Perde tempo isso não, meu irmão. Essa frequência que você está aqui, está parecendo que você é um dinossauro, parecendo que você é um ET que chegou na Terra e que está tentando falar, ninguém está te ouvindo. Você precisa entender que essas coisas elas são irrelevantes quando você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, e que você precisa, pode falar bem mais alto se for o caso, e que você tem que encontrar é a frequência da linguagem, que a sua mensagem chega ao coração daquele que está precisando ouvir, e não simplesmente uma palavra decorada, um texto decorado, uma revelação. Está feio, gente, está ficando difícil. Eu estou fugindo de algumas coisas da internet, mas me chegam os negócios, uns pregadores pregando, que eu falo, gente, está ficando difícil. Pelo amor de Deus, para de soltar esse pessoal, de gravar essa turma que não sabe nem o que está falando, que chama até de revelação, falando umas besteiras. Se a gente que é crente não está entendendo eles, você imagina o povo lá fora, eles estão rindo da gente. Eles colocam ali aquelas cenas e ficam rindo da igreja. Por quê? Porque a igreja perdeu a frequência. Deus quer nos colocar na frequência do mundo, para que a nossa mensagem chegue ao coração do suicida, do necessitado, que eles sejam cativados, que quando você mandar uma mensagem aqui, igual a baleia manda quilômetros, pessoas virão de longe aqui para a tua frequência, elas vão encontrar você, seja internet, seja como for, elas encontrarão a tua mensagem. Quem está entendendo? Recebe aí, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então eles nos veem, mas não nos entendem. Fala isso, repita. Eles nos veem, mas não nos entendem. Então a gente precisa falar a linguagem. A gente precisa comunicar quem precisa. Nos enxerga, mas eles não nos percebem. Então a gente está vivendo exatamente perto de um mundo solitário, dessas baleias aí fora que estão tentando, eles estão gritando, eles estão mandando códigos, só que a nossa frequência não alcança eles, nem a nossa alcança eles, e nem a deles alcança a gente. E a gente está aqui, nesse mundo paralelo, reunindo multidões, glória a Deus, aleluia, mas ainda não o suficiente para ganhar a cidade, porque nos falta às vezes alcançar essa linguagem. Mas se você e a tua equipe, de tempo em tempo, a minha esposa sabe, a minha angústia anual, minha angústia de tempo em tempo, de jornada em jornada, não é ficar aqui vendo a luz, sei lá o que for, mas é entender a frequência, é entender para onde estamos indo, é entender o que eu vou passar a minha equipe, como que eu vou conduzir esse próximo ano, quais estratégias. Se Deus me escolheu para isso, eu peço a Deus que tenha pessoas comigo também criativas.
Sinergia, né? Que é a contribuição criativa. Isso é sinergia. É aquele que chega não dizendo sobre o problema, mas aquele que chega dizendo o problema já com a solução na mão. Quem que é essa equipe aí, esse pessoal? Que chega assim: apóstolo, eu vi um problema domingo, mas olha, já sentei com fulano de tal, já estamos criando uma situação, só quero a tua aprovação. O que o senhor acha? Maravilha, isso é sinergia. Não é alguém que uma lista de problemas para você, dizendo aqui tem isso, a igreja falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Você vai ficando angustiado. Você fala: meu Deus, eu trabalho 24 horas e ainda a gente não consegue atingir o propósito. Mas Deus vai te dar uma frequência, pessoas na mesma frequência que você, que vão receber o mesmo espírito que estava sobre Caleb, que está sobre você. O sopro virá também sobre eles, para que eles possam, no meio daquela multidão, dizendo: não dá, a terra está ruim, não tem jeito, a igreja aqui é cemitério de pastor, e etc, etc. De repente levanta seus discípulos e fala: não, você não está entendendo, você não está entendendo. Eu acabei de sair de uma reunião ali, você não está entendendo, você está na frequência errada. Nós vamos alcançar, Deus é conosco. Tem gigante, mas nós vamos vencê-los. Oh, dá glória a Deus aí, irmão. Dá uma salva de palmas aí. Oh! A segunda coisa que eu quero falar para você hoje: vamos para cima deles. Fala comigo. Vamos para cima deles. Números capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os espias, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. O que eles fizeram? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Fala comigo: sincronismo. Tem coisas que pode parecer exagero, querido. Alguns casos não dá para você julgar apenas pela aparência, porque você tem que dar um tempo. Mas eram 12 espias, no meio daquele barulho, né? Porque murmuração gera um ambiente barulhento, que a gente chama de envenenamento de atmosfera. Tem gente mais sensível, você chega e você percebe, está densa, pesada, porque você chegou num ambiente onde a murmuração chegou no nível muito alto. Então você quer pregar, você quer realizar coisas, mas está pesado. Você percebe o seguinte, que os dois juntos, sincronizados, se olhou para o outro ou não, não sei, rasgaram as vestes juntos, porque tinha dois que estavam na mesma frequência. Você vai encontrar frequência no sincronismo. Existem coisas mínimas. Eu lancei um projeto tem quase 40 dias. Essa pulseira aqui é só um gatilho dele. Mas às vezes eu vou conversar com alguém que está querendo muito, que está querendo fazer tal, que está comigo e tal, eu olho o braço dele, não tem pulseira. Pô, você está julgando pela pulseira? Não. Até porque você não comprou a sua, você não está com a sua, e até porque você não precisa estar, você que está me visitando aqui. Mas para mim são sinais. Porque se eu trouxe um sincronismo para a minha equipe, eu preciso entender o quanto isso não é só um discurso. Claro que eu posso esquecer, sim ou não? Posso. Então não julga ninguém não, tá? Não olha no braço do meu discípulo não. Pode ser que hoje ele esqueceu. Ontem também eu fiz uma live, eu vi, eu estava sem a minha. Mas sinceramente, eu começo a ver, eu falo: meu Deus, o quanto esse irmão está com tanta crise, tanta coisa, ele não conseguiu nem entender o básico. É só um projeto maravilhoso. É um sinal. Aí eu entro num jejum de 21 dias. Aí vejo lá, está tendo um churrasco, está fluindo. Eu adoro churrasco. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Ele está em pecado por aquilo? Não. Ele só não está na frequência para fazer parte da minha equipe. Não é pecado, não tem problema nenhum. Ele está na vibe dele. Só que ele tem que entender que não adianta depois chegar apóstolo, não sei o quê. Ele não entendeu. Existe uma harmonia, existe um sincronismo. A gente rasga a roupa junto, a gente veste a roupa junto, a gente joga cinza na cabeça junto, a gente faz churrasco junto. Tem coisas que nós estamos no mesmo nível. Então existem pessoas que não compreendem. Parece que a equipe está toda desarmonizada. Volto a dizer, não estou falando da igreja. A igreja também, porque ela é resultado da influência da sua equipe. Agora, aqueles que caminham próximo de você, se nós estamos num propósito, irmãos, ele também entra. E não é obrigado a entrar, ele entra porque é natural, ele já está ali na mesma frequência que você. Então você percebe aqui, gente, eu fico arrepiado pensar
que aquela bagunça acontecendo, diz a palavra que de repente Josué e Calebe rasgam as suas vestes. Além de rasgar suas vestes, eles declararam juntos a mesma frase. Irmão, para a gente falar a mesma frase, a gente estava na mesma reunião e a gente estava na mesma frequência. Você lembra rapidinho, né? Aquela história lá de Marta e Maria. Chegou uma para Jesus, primeiro Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passou tempo, hein? Jesus curou Marta, resolveu, lá na porta de Betânia. Está lá, aí Maria que está sentada no banquinho baixo, cultura judaica, né? Porque é velório, 7 dias, a pessoa que está em velório tem que ficar num banquinho bem baixo, um monte de gente com ela. Diz que ela se levantou do banco, a Bíblia até fala isso, ela vem estar com Jesus, Jesus mandou chamar. Ela olhou para Jesus e falou o quê? Se o seu Senhor estivesse aqui, meu irmão... Como é que decoraram as duas a mesma frase? É porque elas estavam juntas na mesma angústia, juntas na mesma frequência, juntas na mesma crise. Então você logo vê, quando você tem de 3 pessoas falando da mesma coisa, você diz: se encontraram. Se encontraram. E atende separado, tá? Porque se for junto, vem e vira um motim. Porque são pessoas que estão vivendo a crise delas, elas querem passar a crise coletiva. Elas querem falar assim, porque a igreja... Eu falo, mas peraí, a igreja não é muita coisa não? Tem gente que fala até a igreja do Brasil inteiro. Tem gente que envolve o universo, o mundo, porque todo mundo, ele põe todo mundo no negócio dele, parece que todo mundo está... Não é todo mundo, é você que está passando um momento difícil. Porque todos os pastores passam por isso, irmão. Não me inclua nesse negócio teu aí não. Não me bota isso não. Resolve o teu problema, seu BO com Deus aí, sua crise que você tem com Deus, e não me inclua nesse pacote para poder justificar um fracasso coletivo. Quem está aí dá um amém, irmão? Está ruim dizer amém algumas coisas, né? Mas vamos lá. Então, olha aqui. Se você estivesse lá, você era da roupa rasgada, ou você era o camarada que ia ficar ali, como os 10, olhando e pensando assim: para que esse exagero todo? Para que se expor tanto assim? Mas é sincronismo. Os dois não ficaram olhando quem está comigo. Calebe tinha a convicção dele e Josué tinha dele. E calhou dos dois se encontrarem na sala do conselho. Eu vou encontrar pessoas, querido, não porque eu estou olhando para dizer, se ele fizer eu faço. Eu vou me posicionar. E se alguém também tiver o mesmo espírito que eu sei que eu vou me encontrar com ele. Porque eu vou me... Você está entendendo isso? A gente vai se encontrando na igreja homogeneamente. Porque você vai encontrando as pessoas. Você está aqui por quê? Porque você quer crescer. E você encontrou pessoas aqui que estão como Calebe e Josué. Você encontrou pessoas porque Deus vai te dar os parceiros da tua frequência. Ah, querido, eu vou falar de novo. Deus vai te dar os seus parceiros da sua frequência. Outros colegas ministeriais. Quem recebe aí? Amigos do ministério, de tua cidade, fora da tua cidade, fora do teu país, que você, quando se encontra com eles, o Espírito queima, sabe? Você se renova, vocês se edificam. Isso é tão bom, gente, como isso é saudável. Eu tenho amigos assim. Meu discípulo sabe, se der um negócio, que ele já sabe, procura fulano, que aquele é o melhor amigo do apóstolo. Por quê? Porque são pessoas, são parceiros da minha frequência. Eles sonham o que eu sonho. Nós não pensamos iguais, nós desejamos iguais. É diferente. Você vai na igreja de um de outro, é diferente da minha, mas nós temos um mesmo espírito, um mesmo desejo. Deus vai te dar uma equipe, querido, que vai ser parceira tua da mesma frequência. O sincronismo que fala a respeito deles, a harmonia dos atos deles, Deus quer fazer exatamente isso. Esse sincronismo não é falar igual a você, mas é desejar igual a você. Eu volto a repetir, você não precisa de ter pessoas que se modelam a você para ficar igualzinho. Se isso acontecer, amém, amém. Mas não está no caso, que o discipulado não está em você ter o timbre da minha voz, você fazer como eu faço. O discipulado está em você, no teu caminho. Eu vou ampliar isso daqui a pouco, no outro entendimento. Mas você seguir o teu passo, seguir a tua rota. Então aqui, o que a gente vai ver aqui? Calou o povo e levantou a profecia. Fala comigo. Números 13, 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos. Essa palavra eia, sabe o que é? Vamos para cima. O que é a palavra eia? Vamos para cima. Que a tradução é essa. Vamos para cima. Essa frase é a nossa frase do ano aqui do Projeto Vida. Vamos para cima. Vamos para cima. Olha para o irmão, fala para o irmão, vamos para cima. Fala para ele aí. É nossa perspectiva, nossa busca. Então, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, olha bem.
Ele calou o povo e levantou a profecia. Deus nos dê discípulos, pessoas, e você e eu sejamos assim. Quando a murmuração invadiu o ambiente, cala o povo e exalta a profecia. É aquela frase célebre que eu falo, menos, de novo, falei agora há pouco, menos é mais. É você, sabe, você não precisa gritar mais alto, você precisa baixar o volume do povo. Porque se você tentar ganhar no grito, você não ganha, porque você vai gritar, eles vão gritar também. Você vai provar, eles vão provar também. Você vai querer mostrar, eles vão mostrar também. Vai querer acusar, vão acusar também. Vai virar um negócio, um angu de caroço. Agora, se você baixar o volume deles, você mantém o seu no mesmo volume. E você vai começar a exaltar a profecia, iluminar a palavra. Tem horas, gente, precisa fazer muita coisa, não é só iluminar a palavra. É só fazê-los lembrar quem somos. Lembrar de que nós somos feitos, o chamado que nós temos, por que aquela igreja que você pastoreia nasceu para um propósito. E alguns chegaram depois, não sabem, alguns que sabem, esqueceu. E a gente tem que trazer existência, a nossa visão o tempo todo, para que eles possam se localizar. Os espias que estavam caluniando a terra, olha o que eles imaginaram, gente. Eles imaginaram que quando quando Caleb pediu silêncio, sabe para que era? Para poder sustentar a murmuração deles. Porque como eles estavam juntos, no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, acharam que tinha a mesma frequência. Toma cuidado com isso, gente. Nem todo mundo que está no mesmo lugar que você, ouviu as mesmas coisas, tem a mesma frequência que você. Então quando ele mandou calar a boca, até os 10 bagunçados lá, silêncio, 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 silêncio. Caleb vai falar. Quando Caleb começou a falar contrário ao que eles estavam falando, eles ficaram com raiva. Porque eles acharam, a gente tem parceiro que vai sustentar a derrota, vai sustentar que vai dar errado. E Caleb não, mas a Bíblia fala que o sopro que ele recebeu é diferente do sopro que os outros receberam. Tudo tem a ver com o sopro que você recebeu, com o Espírito que está sobre a tua vida. Isso não tem como, não, por mais que Caleb quisesse, não tem jeito. Então eles estavam juntos na missão que foi dada, só que eles começaram a mostrar o quê? Que quando Caleb diz, ele fala assim: nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse dela, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Quando ele diz isso, acabou com a agonia, com a alegria, aliás, o que estavam presentes, porque quebrou o esquema, quebrou o espírito, quebrou aquele ambiente. Que Deus possa te usar, querido, nessa crise, nesses ambientes de incredulidade que fica movimentando a sua volta. Querido, em nome de Jesus, o teu espírito é outro e é perceptível. Você esteve na sala do conselho hoje de manhã, ontem de noite, ontem de manhã. Então não tem jeito, você não vai repetir o que todo mundo que está ali só vendo porcaria fala. Você esteve com ele. Querida, a Bíblia fala que Caleb tinha outro espírito porque ele seguiu o Espírito de Deus. Ele perseguiu a presença, ele se encheu da presença. Então traz para mim aqui um entendimento. Caleb interrompeu um relatório de desistência e gritou: vamos para cima. Ele interrompe e libera uma palavra. Ele baixou o volume e deu uma aumentada na voz dele. Agora, se você só aumentar a tua voz sem baixar a bola daqueles que estão ali, você nunca vai romper, porque você vai ficar uma igreja do grito. Está tentando provar. Chega uma hora que você vai perdendo pessoas, e no final a gente quer saber quem está certo. Estou nem aí para isso. Eu quero é saber o que o Espírito de Deus está fazendo. Primeiro que a gente já está na graça, né, irmão? Né? Um dia perguntaram para mim: quem pode tomar ceia? Eu falei: ninguém. Ninguém. Nem eu, nem você. Já começa aí, né? Porque a gente fala assim: não, porque fulano pode. Não, primeiro ninguém. Eu não posso, nem você. Ninguém é digno dessa mesa. A gente já está na graça. Então, a gente tem hora que parece que a gente se sente, né, dono de alguma coisa. Então, isso é ter um outro espírito. Você percebe que essa palavra é para nós. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai até aparecer aí. Isso aqui é importante. Tem muita gente incluindo você nas desistências históricas de derrota deles. Quando disserem nós, irmão, certifique que não estão incluindo você. Tá bom, gente? Quando alguém falar nós, você fala assim: irmão, é contigo aí. Porque eu te digo, a gente convive no meio de conferências pastorais, e às vezes eu estou ouvindo um pregador lá dizendo: porque a igreja de Jesus é isso, a igreja de Jesus, falando mal da noiva de Jesus. Aí eu já falo: opa, isso é contigo. O problema que você tem, essa crise toda que você tem com a igreja é você.
Porque pastor, irmão, o nós, fala o teu irmão assim, quando você fala nós, não me inclua. Só me inclua quando for para conquistar. Tá bom, gente? Aí sempre fala, tá nós. Nós vamos chegar no propósito. Não, porque nós aqui decidimos, nós percebemos que a gente não vai conseguir. Nós, irmão, você está falando por si. Você achou que representa um grupo. É aquele discípulo que fez um dia uma reunião, você chegou de viagem e ele vem com essa história do nós. Você falou, irmão, você está sozinho nessa. E quando você está perguntando para um, ele fala, apóstolo, não sei não. Para o outro, apóstolo, não sei não. Para que o indivíduo incluiu? Eles estão dizendo aqui, porque nós. Aí Caleb fala, não, eu não estou nessa não. Eu tenho um outro espírito. Eu fui no mesmo lugar, vi as mesmas coisas, mas eu sei que Deus é conosco, que nós vamos vencer. E hoje eu vou dizer para você, querida, aprenda isso na tua trajetória. Ontem eu estava fazendo a live e me lembrei de uma metáfora. A metáfora do corvo e da águia. Comum, né, o ensino, mas pode se encaixar muito bem. Bota uma foto aí. Não sei se você percebeu essas fotos assim, de um corvo em cima de uma águia. Não é comum, mas também não é uma coisa que não acontece. O corvo é o único pássaro que enfrenta a águia. Você sabia disso? Ele vai no cangote dela e começa a bicar o pescoço dela. E começa a bicar. Às vezes ela está pousada, ela está parada, ele vem já... Agora eu vou te falar, que bichinho nojento, né? Como é que ele vai se haver com águia? Quando ele começa a bicar a águia ao invés de enfrentá-lo, ela abre as asas e voa. Ela chega a 10 mil pés. Você que anda de avião sabe, quando chega ali, o piloto fala, tripulação, chegamos a 10 mil pés, que são 3 mil metros, 3 quilômetros de altura. Ela chega rápido. Quando ela chega, a pressão é muito alta. Lá só fica quem é pressurizado. Aí o corvo, sabe o que ele faz? Desmaia. Ele desmaia, ele começa a cair, ó. Queda livre, até conseguir respirar de novo, ele... Porque ele tem que saber o nível dele. Tem que saber o nível dele. Ele tem que saber o nível dele. Então, gente, para de brigar com o corvo. Para de ficar brigando com o corvo. Ele dá umas bicadinhas ali, você sentiu. Ao invés de ficar discutindo com ele, dá o seu voo. Dá o seu voo. Ele não aguenta a sala do conselho, o esconderijo do Altíssimo. Ele não aguenta a pressão. Não aguenta. É outro nível, não aguenta. Porque quando chega nesse ambiente, querido, tem nada a ver com a teologia, com o conhecimento que você tem. Essa hora é intimidade que você tem com o Espírito Santo. Então, vai lá. Porque você sabe, quanto maior o voo, maior a pressurização. Eu toda vez, a Silvia fica rindo de mim. Quando o avião começa a subir, eu durmo. Parece que minha pressão baixa, não sei o que acontece. Fecha a porta, pressurizou o avião, eu durmo. Aí dá uns 10 minutinhos, eu acordo lá em cima. Olha assim, opa, cheguei, né? Por quê? Porque pressuriza, porque ele tem que suportar a pressão lá do alto. 10 mil pés, a águia voa lá em cima, ela vai lá. O corvo não consegue. Então ela olha para aquele bicho picando, lá com aquele... Em vez dela entrar em briga, vamos dar um voo hoje. Irmão, tem muita gente tentando te oprimir, mas eles não sabem o voo que você já deu. Eles não sabem a frequência que você vive, querido. Eu não estou colocando você melhor do que ninguém, mas nesse caso de liderança, você entenda quem você é, para você não ficar perdendo o teu tempo respondendo a quem não merece resposta, dando a satisfação. Você tem uma coisa que você tem que entender na tua vida: o dia que você ficar preocupado com o que pensa a teu respeito, enquanto você tiver esse negócio, você nunca vai liderar. Você nunca vai conquistar. Você vai ser sempre um pastor de uma pequena igreja. Você vai sempre ser um líder que tem conquistas pequenas. Porque você fica ali brigando com o corvo o dia inteiro. Dá o seu voo, vai. Lá em cima, você fala, vou ficar voando um tempinho aqui não tem corvo, aqui não tem ninguém. Deixa eu ficar aqui com o meu Deus aqui. Em um ambiente da minha devocional, da minha guerra com Deus, da minha vida com Deus, do que eu preciso alcançar, de algo maior que Deus tem para a tua vida. Você está recebendo ou não está recebendo? Como eu quero que você, receba a essência dessa mensagem. Como eu peço a Deus para que ela entre no teu espírito e lhe dê força, discernimento para administrar os próximos dias.
administraram sua equipe, pastores, sua casa, seu casamento, e a gente conseguia um nível maior. Então eu peço a você que entenda isso, porque Caleb, ele diminuiu o volume da reclamação e aumentou o volume da profecia. Ele fez igual a águia. Ao invés dele começar ali, ele faz o menos é mais, ele criou outro ambiente, ele trouxe outra atmosfera. Eu já tive momentos, irmãos, no ministério, natural, né? O Projeto Vida tem 31 anos, então são várias jornadas, da gente chegar numa reunião e perceber uma atmosfera muito perigosa, muito confusa, muito desarmônica, em tal nível que não valia nem a pena eu e Silvia tentar cuidar das arestas de cada ponto. E sabe o que a gente, por muitas vezes fez? Levou eles a uma experiência de jejum, de oração, de cultos com a presença, sem tocar num assunto, sem falar sobre nada que alguém esperou que eu falasse. Sabe aquele dia que alguém vai falar, hoje o apóstolo vai ter que falar sobre isso? Nada, zero. Falar só sobre ele, porque quem estiver na frequência permanece. Quem quiser vai se arrepender, quem não quiser, quem vai. As coisas, elas só que tem hora que não dá para você tentar resolver. É a presença, querido, que vai te levar a um voo mais alto. E ela vai trazer graça, unidade. É o que a gente está falando aqui, é o que ele faz. Então, apesar, olha bem, olha o que o texto, a observação do texto, eu gosto muito disso, olha. Apesar de aparentemente estar junto com os espiões, ele teve uma intenção diferente e me seguiu. Quando Deus fala de Caleb, ele está dizendo o seguinte: apesar de ele estar com todo mundo, ele me seguiu. Ele não seguiu os outros, ele teve uma outra intenção. Então aí, eu estou falando de muita metáfora hoje, né? Fazer o quê? Então vamos aprender com elas. Você sabe a diferença no momento da tempestade entre o búfalo e a vaca? Apóstolo, vai pregar ou vai contando historinha? Os dois. Você sabe que é interessante? Quando o animal, a vaca e o búfalo, eles têm o instinto e percebem, né? Dizem que quando vai chover o boi fica sentado ou fica de pé. Eu não entendo de natureza assim, mas eu sei que eles sabem, eles percebem. Até no tsunami, você sabe da história, né? Os animais correram para a montanha. Interessante isso. Aí o que acontece? A vaca, quando está vindo a tempestade, ela corre dela. Ela corre dela. A tempestade alcança a vaca e ela vai correndo. E por causa dela correr da tempestade, ela passa mais tempo na tempestade do que o búfalo. Porque quando o búfalo percebe que a tempestade está vindo, ele vira para ela. E ele vai em direção à tempestade. E ele enfrenta a tempestade. E quando ele passa pela tempestade, a tempestade passa rápido, porque ela já fez o trajeto dela e ele está indo para onde ela já acabou. Então, querido, a pergunta é básica: vaca ou búfalo? Se você não sair daqui com mais nada, pelo menos você vai lembrar disso, né? Você é daqueles que quando está vindo um nível diferente de problema, você foge dele ou você enfrenta? Porque líder não foge, líder enfrenta. Líder é proativo. Eu preciso passar um código para você. Apóstolo, eu já sei. Sabe porque eu ensinei? E quem não, desculpa. Alguns já sabiam antes. Mas muita gente eu ensinei esse código no final do ano passado. Inclusive no final do discipulado de dezembro, eu dei uma métrica sobre isso, mas não aprofundei. Chama Código Kadima. Quem quer aprender sobre o Código Kadima? Ninguém mais? Vamos perguntar diferente. Quem nunca ouviu sobre o Código Kadima? Vamos lá? É um código do exército de Israel. Ok. Quando eu fiz 40 anos, eu estudei em Israel 21 dias. Nesse tempo que eu estudei em Israel, eu tive muito conhecimento novo que eu nunca tinha tido. Inclusive, virá um projeto aí, daqui a alguns dias eu vou mandar aí para você, sobre essa oportunidade de estudar na Universidade Hebraica de Israel. Eu fiquei 21 dias lá. Eu aprendi muitos códigos, eles são fantásticos. Há dias atrás eu estava pregando no ministério e eu recebi uma palavra de Deus para ensinar o código para a igreja. Porque tem coisas que Deus me dá e não é hora ainda, não é tempo, não é coerente, é só conhecimento. E aquele dia eu estou pregando sobre Jesus enfrentando a tempestade. E eu decidi que eu falaria sobre o Código Kadima, que tem a ver sobre esse búfalo que eu ensinei a você. Ele mostra o seguinte: a base dele a gente encontra em Êxodo 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Então você precisa entender o seguinte: a tempestade, o obstáculo, ele está ali para te paralisar.
Essa metáfora se envolve em todos os níveis de desafios que você tem no teu dia, que nós que trabalhamos sabemos que você não tem como definir. O dia hoje vai dar tudo certo. Tem um monte de coisa para resolver e novidades que aparecem. Então o que significa a tempestade? Jesus um dia acalmou a tempestade, sim ou não? Qual foi a pergunta? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Essa pergunta foi feita por quem? Pelos discípulos. A Bíblia fala, os evangelistas diz assim: repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aí tem outro evangelista: e levantando-se repreendeu os ventos do mar e fez grande bonança. O que é o código Kadima? O código Kadima é avançar. O que é o código Kadima? Avançar. Andar para frente, em frente, sempre, prosseguir, envolver de maneira forte com uma ideia, dar continuidade daquilo que foi iniciado. Quando eu fui a Israel a primeira vez em 99, a gente na caravana, o nosso guia, ele usava o Kadima. Só que eu nunca soube a força que tinha essa palavra. Porque quando ele chegava assim, Kadima, 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 o que era? Vai para o ônibus, vamos embora, sai, vem embora. Era o código da nossa caravana. Quando você for lá, quem sabe, né? E lá você vai, mas quem sabe ele vai usar o código Kadima. Porque lá você vai. A questão não é mais se, é quando. Amém? É só quando. Então ele usava o Kadima. Isso em 99, quando eu fui a primeira vez. Aquilo ficou dentro de mim. Quando eu fui há 14 anos atrás estudar, como eu te disse, eu aprendi muitos códigos do exército de Israel, porque eu tive professores que eram comandantes do exército. São coisas fantásticas. Por isso que eu cito algumas coisas que me apaixonam. Que o único exército do mundo que não ensinou seus soldados a cumprir ordem é o exército de Israel, porque eles ensinam seus soldados a cumprir missão. Porque a ordem te tira a autorresponsabilidade. Você só faz o que manda, deu certo ou errado, não é contigo. Missão não, você improvisa. E você realiza o que tem que realizar no final. Dá um amém aí que você... Faz cara que você não sabia. Uau, né? Tá. Mas o Kadima não. O Kadima faz parte de um outro código, que se refere a você o quê? Mover-se na tempestade. Preste atenção. Quando o exército de Israel está num desafio e uma batalha, isso não é incomum. Liga a televisão, você está vendo. A coisa lá é séria, a chapa é quente, faixa de Gaza, tudo. E esse desafio à frente deles é além do tamanho deles. Eles dão o nome de tempestade. O código é: está vindo uma tempestade. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, que o exército aqui é menor do que o exército de lá, que a nossa condição de enfrentamento está menor do que a condição do que está vindo contra nós. Então se aciona um código em Israel, e se aciona um código no batalhão que está ali no meio da batalha. E esse código significa o quê? Que nós vamos para cima. Nós vamos para cima. E nós vamos com tudo que a gente tem. E nós vamos usar as armas que temos e fazer muito barulho. Porque a gente quer provocar o inimigo achando que nós somos muito maior, ou se eles verem que nós somos pequenos, nós somos um batalhão preparando o próximo que está chegando por trás deles. Isso se chama Kadima. Você entra na tempestade como uma tempestade. Capturou ou não capturou? Você entra na tempestade, mas você que é a tempestade. Você é que vai decidir o que vai acontecer. Você provoca algo que não está presente, mas aquele exército é imbuído de autoridade, porque o comandante em chefe diz Kadima. Opa, então é hora da gente dar tudo de nós, é hora da gente enfrentar. Você entra para o teu problema arrumando um problema para ele. O seu problema vai ficar com raiva de ter te acionado. Satanás vai ficar com raiva de ter te acordado, porque você vai entrar contra ele arrumando um problema para ele. Porque você vai falar: por que você mexeu comigo? Kadima. Quem está aí, gente? Vocês estão ou não estão? Então quando eu falo que o búfalo, ele olha a tempestade, ao invés dele correr como a vaca, ele vai em direção a ela, é Kadima. É quando a igreja aprende, é liderada por alguém, Kadima. Alguém que quando percebe que algo está para acontecer, ao invés de você fugir, você enfrenta. Você entra em direção, porque a tempestade fica mais curta quando eu vou em direção a ela. Quando eu fujo dela, ela me pega por o ano inteiro. Eu estou na tempestade, estou na tempestade. O ano de 22 foi tempestade o ano inteiro. Irmão, está fugindo dela. Acorda. Chama a tua equipe. Kadima. Nós vamos vencer essa tempestade. Vamos pagar essa dívida. Nós vamos romper com esse desafio. Nós vamos levantar recursos. Vamos nos mover em direção a essa causa.
Quantos aqui não passaram por dívidas por causa do ministério, dos desafios que tem? E às vezes a gente chega no meio dessa tempestade e fala: meu Deus, o que vai acontecer? Eu me lembro quando a gente fez desafios, rompeu, construiu, comprou esse lugar. Mas chegou um momento que a gente não tinha mais construção, mas a gente tinha uma dívida, a gente tinha um desafio. E aquilo me consumia, porque o líder que tem desafios assim, você só para pregar, você faz oferta, tudo parece que move o teu coração, rouba a tua fé. Eu lembro o dia que nós terminamos, que nós enfrentamos essa tempestade, que a gente partiu para cima e zerou. Eu dei a notícia para a equipe: não temos mais nenhuma dívida, agora podemos romper. Isso muda o céu, muda o espírito do povo, muda as expectativas, as conquistas são claras. Deus quer lhe dar esse código Cadima para o teu ministério. Deus quer te dar essa ordem, quer avançar, mesmo que a tempestade queira paralisar você. A ordem é Cadima. Cadima é: entre na tempestade como uma tempestade. Fala comigo: entre na tempestade como uma tempestade. Eu vou adiante da tempestade como uma tempestade. Eu decido que eu vou me tornar um problema para o meu problema. Ah, mas você tem um problema? Não, eu que vou te arrumar um problema agora, porque eu vou para cima. Fala comigo: vou para cima. Então, querido, para de adiar, de procrastinar sobre as coisas que já estão claras para você. Quem estava aqui no dia que eu preguei sobre uma conversa difícil? Quem não estava, corre na internet e vai ouvir. Porque existem momentos que você vai ter que ter conversas difíceis. Você vai ter que ter decisões pontuais, para que o teu ano não se repita nos mesmos níveis de dificuldades. Não estou dizendo que você teve fracasso ou não, você teve sucesso, mas algumas coisas não foi como você queria, sim ou não? Pelo menos para mim, tem coisas que não foram como eu queria. Então, para que eu não repita aquela área, eu preciso enfrentá-la, o que for necessário, com estratégia, com sabedoria, com humildade, com amor, seja o que for, pronto para resolver aquele problema, para remover uma pessoa se preciso, para mexer com a engrenagem, para ajustar a frequência. Vai ter perda, gente, não pense que é fácil liderar, não. Então você precisa compreender que se você se mover na sua emoção, você nunca vai conseguir entrar nessa tempestade. Mas é uma ordem, a ordem é Cadima. Qual que é a ordem? Cadima. Eu estou vendo os desafios vindo contra mim. Você começa a perceber que tem época, parece que vem tudo junto. Então, meu amigo, você vai diminuir o seu tempo talvez de dormir, o que for necessário, vai dedicar, e eu vou partir para cima da tempestade igual uma tempestade. Eu vou para cima dela para vencer. Agora, se eu tiver pessoas comigo na mesma frequência que eu, outros búfalos que estão dispostos, eu vou cortar aquela tempestade de maneira mais objetiva. Eu não preciso ser um cavaleiro solitário, uma baleia que só fica ali no 52 Hz, né, que não consegue se comunicar. Eu preciso ajustar a frequência, porque também não adianta você ser o corajoso, ser o único e o tal. Meu Deus, eu levo essa igreja nas costas. Deus não mandou você carregar essa cruz, Ele já carregou. Você precisa ajustar a frequência para que outras pessoas possam fazer o que você faz, repetir, sonhar, realizar, trabalhar. Então aqui hoje nessa reunião, Deus está nos levantando, né? Então a ideia é, quando o inimigo vem com um furacão, seja um furacão de encontro ao furacão. Vai para cima da tempestade. Então, é interessante que no último discipulado, eu não falei sobre isso, mas eu disse algo baseado nessa experiência de Jesus. Quando Jesus na tempestade, ou seja, quando Jesus entrou na tempestade como uma tempestade, o que aconteceu? Os discípulos ouviram a voz de Jesus, o quê? Humano. Porém a tempestade ouviu a voz do Criador. Jesus falou assim: tempestade, vento, mar, acalma-te, aquieta-te. Aí você fala assim: Jesus gritou. Pode ter gritado, mas ele não precisou, porque ele estava falando para quem? Os discípulos que estavam no barco dele ouvindo, a ponto deles, sabe o que eles falaram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, Jesus deve ter dado um grito: vento! Ia adiantar? Ele falou: vento, mar. Por quê? Porque quem está com ele está ouvindo Jesus humano, mas a voz dele entrou na atmosfera. É a criação ouvindo o Criador. E a voz dele é como um trovão.
A voz dele é como de muitas águas. A voz dele dissipa as trevas. Quando a tempestade ouviu, você não tem noção do barulho que entrou no mundo espiritual. Não tem como o mar não parar, não tem como a tempestade não parar. Aqui a gente está ouvindo a voz humana, mas no mundo espiritual é a voz da criação que está ouvindo. Ah, pode celebrar tudo. É um outro espírito. É um outro espírito. Como é que a gente fala? Pegou essa? Fala comigo, eu estou indo para onde já estive. Pensa nisso. Antes de você levar qualquer pessoa em algum lugar, aprenda primeiro, você tem que ir lá. Isso não precisa ser geográfico, para você não se tornar alguém radical. Isso não precisa ser uma experiência pontual. Eu não preciso experimentar aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que no mundo físico, Josué, ele foi para a terra prometida, e Caleb também, junto com mais 10. Quando eles chegaram ali, viram 40 dias, voltaram, teve toda aquela situação, aquele B.O. todo. Os 40 anos que Caleb marchou no deserto, os 40 anos que Josué marchou no deserto, ele veio da terra da promessa, mas a promessa não saiu de dentro da mente dele. Sabe o que é você estar andando aqui no deserto, mas vendo outra coisa? Aquela história da visão da chegada me sustenta no caminho. Eu sei para onde eu estou indo, e por isso eu suporto a dor do presente. Eu vi o que eu estou alcançando, eu estou vendo. Tem gente que do teu lado que não está enxergando ainda, não entrou na frequência, mas você já viu. Então o que você tem que entender é que você está indo para um lugar que você já esteve lá. Caleb e Josué já tinham estado, já tinha visto. Agora eles estão levando quem? O povo que nunca foi. Só que eu estou levando para um lugar que eu já fui. Entenda uma coisa, você não consegue convencer as pessoas daquilo que você não convenceu nem a você mesmo. Você não consegue fazer alguém se apaixonar pela Bíblia se você não tem paixão nem por ela. Não adianta você querer que o povo da tua igreja adore se você fica andando o culto inteiro resolvendo um problema na cantina, banheiro, e no final só para pregar, se o povo nunca te viu te adorando. Aquilo que você não valoriza, as pessoas também não vão valorizar. Porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam algo que nem nós somos, que elas se movimentem em algo que nem você se movimente. Você é visto o tempo todo, você é olhado o tempo todo, as pessoas te reparam o tempo todo, não só no teu físico, mas na sua postura, na sua posição, na maneira que você trata as pessoas. Não adianta você querer ter uma equipe bem educada se você é um cara mal educado, se você não respeita o próximo, se você não dá atenção a ninguém, as pessoas também serão como você. Ajustar a frequência é coisa séria, querida, é você trazer. Você não está dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, eu já te expliquei isso. Essa coisa da estereótipo, não estou falando sobre isso, estou falando sobre desejar o mesmo, sobre se expor mesmo. Quem está aí? Quem está entendendo, diga amém. Então eu preciso ir para o lugar que eu já fui. Falei, eu vou para um lugar onde eu já fui. Eu chego no púlpito para pregar, irmãos, aquele texto já entrou dentro de mim. Agora eu preciso levar as pessoas, como hoje aconteceu aqui, está acontecendo, aonde eu já fui. Eu já estive lá onde eu estou te levando hoje. Eu preciso que você entenda que quando chegar no final a gente vai chegar onde eu já estive. Eu vou de novo, não tem problema. Até porque eu já expliquei aqui na igreja, e vou dizer uma coisa para você. A maior graça de um líder não é chegar, mas é levar. A maior bênção de um líder não é prosperar, mas é prosperar outros. Porque você vai chegar no momento que você vai sair dessa angústia da provisão. As 3 perguntas básicas: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Pecado não é problema. Mas a minha oração é que você pare de perguntar isso um dia. Que você não trabalhe por isso mais. Que esse problema seja resolvido. É secundário. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, eu vou ter segundo o propósito que eu tenho na vida. A roupa que eu preciso, a comida que eu preciso, a bebida que eu preciso, ela vai ser resultado do propósito que eu vivo. Deus vai me dar o que eu preciso. Então quando eu consigo resolver esse nível na minha trajetória com Deus, eu posso agora olhar outros ambientes, influenciar outros ambientes na estrutura dos meus discípulos. Eu posso influenciá-los. Por quê? Porque agora eu estou indo para onde, aonde eu quero influenciá-lo. Eu já estive lá. Eu vou para Israel todo ano. Vou agora em maio, final do ano eu vou de novo. Ano que vem você vai comigo lá em, a gente fala Paris e tal, vai ser lindo, não tem dúvida não. Mas sempre, irmão, o que importa é a gente chegar em Jerusalém.
Não quero quebrar aqui o romantismo não, vai ser jóia. Igual quando a gente vai a Dubai, Dubai é lindo, a gente gosta de levar o povo. Mas eu passo nesses lugares feliz. Agora, quando eu chego em Israel, irmão, subi no Monte Carmelo já 40 vezes pelo menos. A emoção, ela não está mais na minha subida, está na sua. Quando eu vejo você subindo e você vivendo a experiência, não precisa forçar quando for lá não, tá? Porque tem gente que pensa assim, vou chegar lá, vou ter que chorar. Mas a gente não aguenta, querido. Porque vem um filme na tua cabeça primeiro, meu Deus, eu cheguei aqui. Olha os enfrentamentos que eu tive para chegar nessa montanha hoje. E chego lá, quando eu lhe vejo sendo batizado no Jordão, me emociono. Porque a minha alegria, ela já não está mais estendida ao meu prazer, mas em dar prazer a outros. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não. Estou dizendo que isso é um nível maravilhoso que Deus quer te levar. Quando eu paro de preocupar com minha comida, minha bebida, minha roupa, que eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu começo a trabalhar para fazer sentido. E os seus atos já não se tornam mais atos. Eu tenho que ir ali porque eu tenho que botar comida na mesa. Desculpe a tua linguagem, mas para com esse negócio. Eu estou trabalhando, eu tenho que viajar. Mulher, eu estou viajando porque senão quem paga as contas? Irmão, eu não vou pregar na sua igreja para ganhar dinheiro, não. Eu não vou. Eu sou muito honrado. Mas eu não vou sair da minha casa e nunca, e nem quando a gente estava aqui na luta aqui em Volta Redonda, eu não vou pensando que alguém vai me dar um dinheiro. Eu vou porque eu quero libertar uma pessoa. Agora, se as pessoas me abençoam, e muito, não é pouco não, eu quero, deixa Deus fazer. Amém, irmão? Deixa Deus fazer. Agora, enquanto você está vivendo uma vida pensando, eu estou fazendo para comer, estou fazendo para beber, você hoje vai ser liberto disso. Porque isso vai ser secundário na tua vida. A roupa que você veste, a comida que você come, a água que você bebe, é patrocínio de Deus para quem serve. É patrocínio. Patrocina, pô, uma comida boa também, boa não é boa, ruim. Boa, é o que você precisa. Tem dia que eu estou num restaurante maravilhoso porque o propósito é esse. E tem dia que eu estou ali no arroz e feijão com ovinho mole que está maravilhoso. A questão não é o valor da comida, é o meu momento que eu estou vivendo. Deus vai me suprindo, Deus vai me abençoando em qualquer lugar. Quem está pegando isso, gente? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai levar as pessoas onde você já esteve. Guardou isso ou não? Eu vou levar as pessoas ao nível da adoração se eu tiver uma vida de adoração. Não adianta um músico aqui dizendo, levanta a mão, baixa a mão. Ô irmão, o que está acontecendo? Você não chegou hoje não, você não está aí. Tem gente que fica 10 minutos brigando com o povo. Desculpa falar de novo do assunto. É que eu fico aqui, eu fico injuriado. Gente, vamos lá. Aí faz aeróbica, vamos lá. Agora baixa, abraça o irmão, solta o irmão, ora com ele, olha no olho dele. Irmão, comandos, quem dá é o Espírito Santo. Você pode até dizer assim, vamos levantar, vamos sentar, dá uma glória a Deus, libera uma palavra de júbilo. Claro que mas eu não vou levar as pessoas, se elas não estão chegando, é porque eu nunca fui. Então não adianta eu ficar brigando com esse povo que não chega, porque eles estão olhando para você, e você está achando que é uma coisa natural, e não é natural. O indivíduo chega na quarta-feira cansado do trabalho, cheio de problemas, não sei o que, chega aqui um cara que fica mandando, ele fazendo não sei o que, mandando, e ele fala, não volta nessa igreja não, pelo amor de Deus, me deixa eu adorar meu Deus do jeito que eu estou aqui, deixa eu buscar Deus. Aí a gente olha para a pessoa e ainda julga, tem gente aqui que não está buscando. Irmão, leve as pessoas onde você já esteve e você não terá dificuldade. Porque quando você esteve, você fica tão entusiasmado. Se você comer uma comida muito boa no restaurante, e você estiver falando daquele restaurante para alguém, tem que fazer força. O que você fala para ele? Cara, vou te falar, hein? Eu nem vi o preço, mas olha, quando você acabou a conversa, pastor Samuel, você chega lá em Penedo e já fala assim, vou comer em tal lugar. Não vou nem falar que está vendo propaganda. Pode falar porque ele é amigão nosso lá, Casa da Picanha. Aí você chega lá com a expectativa já. Por quê? Porque quem falou já esteve. E quando ele falou, ele já percebeu a experiência. Se for aqui em Volta Redonda, é zen, né, Lucas? Aí é japonês. É a maior experiência que a gente tem aqui em Volta Redonda. Então o que significa isso? Que você está tentando convencer pessoas de coisas que você não experimentou. As pessoas não dizimam porque você não faz. As pessoas não fazem desafio porque você não faz, gente. Porque quando você faz, você move diferente. O Lucas podia ter dado esse aviso de outro jeito, mas quando ele chegou aqui e falou, eu estava lá. Eu fui em Jerusalém. Você já, opa, todo mundo já se...
Por quê? Porque não tem jeito. Quem esteve vai falar como quem esteve. Quem não esteve, ele vai dar um aviso como se fosse Jerusalém celestial. E você não quer morrer? Aí você fala assim, não, estou pronto, não. Então, a questão, querido, é simples. Eu gastei muito tempo aqui, mas o Senhor está mandando eu gastar. Você precisa entender que o seu convencimento não é intelectual. O seu conhecimento é experiencial, é uma experiência que você tem. E quando isso acontece em você, você vai fluir, você se enche da palavra, estuda o que for necessário, aprenda o que for, mas deixa o Espírito Santo guiar o que você está convivendo, porque quando eu falo do que eu estou cheio, as pessoas se enchem com alegria, e pode ser um desafio que for. Então a gente precisa sintonizar. Eu estou falando sobre frequência, falando sobre frequência. Olha bem, Caleb espiou a terra, ele carregava uma visão de onde ele estava indo. Por isso meu espírito, ou seja, o seu espírito era diferente. Olha bem, olha o que Deus fala no final do versículo, em várias versões. Eu farei entrar na terra que espiou. Deus falando, eu farei entrar na terra que espiou. Olha outra versão. Eu farei vir até a terra onde ele vem. Lá eu trarei para a terra pela qual ele já chegou. Coisa linda, né? O que Deus falou? Eu vou trazer você onde você já está. Na verdade, você já está aqui. Só que eu botei você agora no meio dessas pessoas para você trazê-las para cá. Mas se você não tivesse vindo, você não teria autoridade para trazê-las. As multidões vão te buscar, querido, porque você esteve onde elas não estiveram. E isso é uma questão da tua caminhada com Deus, do teu movimento com Deus. Olha aqui, eu trarei para a terra de onde ele veio. Essa versão para mim é mais forte. Quer dizer, eu vou ser levado para a terra que eu já fui. Isso é que faz diferença. Então o texto está me entregando o quê? Para a sua equipe tem que ter o quê? Sintonizar a frequência, porque ela precisa saber a tua visão. Tem pessoas que estão lideradas por você que nunca estiveram onde você esteve, mas a sua experiência pode dar a eles uma experiência pela tua convicção. Eu tenho muita gente, a metáfora de Israel, querido, é metáfora, tá? Porque o assunto não é Israel, o assunto é um todo. É uma experiência da adoração, é uma experiência de você estar lendo. Quem já leu um texto, você está lendo assim, de repente pula uma coisa que você nunca tinha visto, dá aquele arrepio, sim ou não? Você fala, uau, apareceu um negócio aqui. Só quem viveu isso, e você quando transfere isso para um discípulo teu, ele vai buscar a mesma experiência, sim ou não? E um dia aí ele fala, apóstolo, ele liga para você na hora, então grava um áudio. O senhor já leu esse texto, ele fica grande, né?